E agora a gente conversa, vamos falar sobre uma pesquisa do IBOP que tratou sobre a percepção do brasileiro sobre meio ambiente e sobre as queimadas. A grande maioria dos brasileiros sabe que o aquecimento global já está acontecendo e que é causado principalmente pela ação humana, que de certa forma agride de várias maneiras o meio ambiente. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Sueli Araújo. Ela é advogada e urbanista. Bom dia, Sueli, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, é uma honra participar do programa. Sueli, então, qual a percepção da população brasileira, com as mudanças climáticas? O que, então, diz essa pesquisa nesse momento? Olha, os resultados foram surpreendentes. A população brasileira está bastante preocupada com a questão ambiental e também com a questão climática. Por exemplo, 77% dos brasileiros, segundo a pesquisa, acham importante proteger o meio ambiente, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico. 92% estão preocupados com o aquecimento global. São números assim bastante impressionantes. 90% concordam que as queimadas na Amazônia são uma ameaça para o clima e para o meio ambiente. Sempre números muito altos e maiores do que se esperava como resultado dessa pesquisa. Agora, Sueli, quais os principais motivos, então, que leva a parte dos brasileiros a serem negacionistas também nesse caso? Principalmente com relação ao aquecimento global, né? Na verdade, a pesquisa não mostrou esse negacionismo em relação ao aquecimento global. Pelo contrário, a população reconhece a importância da ação humana para esse aquecimento global, que também há uma parte dos críticos que aceitam o aquecimento, mas não a origem humana do que está acontecendo. E os números não estão confirmando isso, mostram realmente uma preocupação efetiva. A questão é que a pesquisa também mostra uma preocupação passiva, né? Então, as pessoas elas têm consciência do problema, não têm muito conhecimento técnico, elas reconhecem que falta informação e também os números sobre participação ativa em manifestações, em petições, eles são baixos, né? Então, o resultado ele é positivo, porque confirma a preocupação e confirma que a população tem consciência da gravidade dos problemas climáticos e ambientais, mas também evidenciam essa passividade. Nós temos que enfrentar agora exatamente isso, né? Eu acho que a movimentação da sociedade civil, dos acadêmicos nesse sentido, tem que ser no sentido, na direção de romper essa passividade. Outra questão também que apresentou essa pesquisa do IBOP, a senhora, por favor, diga sobre essa questão. Aqui, para mim, tá, 74% dos participantes indicaram que costumam separar o lixo para fazer a reciclagem. Essa medida só é eficaz no combate ao aquecimento global? É isso mesmo? As pessoas têm essa consciência de separar o lixo para reciclagem? Em alguns condomínios já existe até essa modalidade, existe um local específico para descarte de lixo orgânico e lixo reciclado. Ajuda? Como é que funciona isso? Olha, isso tem que ocorrer, na verdade, em conjunto com as prefeituras, na verdade, todos os níveis de governo, mas principalmente as prefeituras, por meio dos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, há diversos casos em que a população chega a separar, separa por conta própria, principalmente latinhas de alumínio, alguns itens em que a devolução é mais simples e você reúne um volume e você mesmo devolve, mas há muitos casos em que a prefeitura, na coleta, ela acaba reunindo tudo. Então, isso bota por baixo o esforço das famílias que separam, né? Então, tem que ser uma atuação conjugada entre os cidadãos e as prefeituras. O Brasil tem problemas gravíssimos de destinação dos resíduos sólidos, então nós temos ainda muitos municípios com lixões, né? Então, o olhar
olhar tem que ser integrado, né? De todo o gerenciamento, não basta a questão da separação nas residências, apesar elas já são muita coisa, né? E já são reflexo, no meu entendimento, dessa maior consciência ambiental que a população está adquirindo, principalmente os jovens. É interessante falar. Os números dos jovens até 24 anos são bem mais altos do que o restante da população. Isso é bom, isso significa que a população que tá aí entrando nas atividades produtivas, está começando a vida de trabalho, as suas famílias, eles estão com outra cabeça, né? Então, isso é indicação de um futuro melhor, mas as municipalidades têm que ajudar, têm que estar junto. Agora, Sueli, de acordo, né, com a pesquisa do IBOP, realizada com base na percepção dos brasileiros, quais os principais fatores estão associados ao aquecimento do planeta? Na verdade, desmatamento, poluição, uma série de problemas ambientais as queimadas, tem um conjunto de problemas ambientais que afetam. É importante chamar a atenção que no Brasil nós temos um quadro que ele é diferenciado em relação à maioria dos países. A maior parte das nossas emissões estão ligadas ao desmatamento e à mudança do uso da terra. Então, a área rural, no caso brasileiro, tem uma participação grande nas nossas emissões. É importante entender isso, né? Os processos industriais importam, mas eles entram com um percentual menor. Então, é fundamental olhar para a questão do desmatamento, a questão das queimadas, para controlar a emissão de gases de efeito estufa, no caso brasileiro. É muito importante entender isso. Quando você vê os resultados da pesquisa e vê a alta preocupação com queimadas e desmatamento, isso é um bom sinal nesse sentido. E é importante que os governos nas diferentes esferas entendam que a população está vendo, está com essa preocupação, porque há governos, no governo federal e em alguns governos estaduais, quem está no comando, né, quem está na gestão, não está com os mesmos números da pesquisa da cabeça dos cidadãos. Os cidadãos aqui estão ensinando, na verdade, os governantes do que é relevante. É bastante interessante essa pesquisa por causa disso. A população está dando uma aula para alguns governantes. E quando a senhora fala, né, justamente dessa aula da população para alguns governantes, nos últimos anos, em especial, o Brasil tem sido muito questionado com relação às questões de meio ambiente. Hoje, qual a leitura que, então, fora do Brasil, né, o mundo faz do Brasil nesse momento? Me parece que o Brasil deu um passo atrás nessa questão. Com certeza, o governo Bolsonaro assumiu uma postura de questionamento da própria política ambiental, então não é só negacionismo das mudanças climáticas, é negacionismo da própria relevância da política ambiental. Estão sendo desconstruídas bases importantes da política nacional do meio ambiente e o Brasil está se tornando uma espécie de pária ambiental, né? E o Brasil sempre foi reconhecido como um país que, com todos os problemas de meio ambiente que enfrenta, um país que sempre esteve lutando e tentando implantar uma legislação que é rigorosa. Eu de vida toda, eu me aposentei há pouco tempo da Câmara dos Deputados, trabalhei sempre no Legislativo, produzindo leis, né, nessa área. E a nossa legislação ela é muito reconhecida lá fora. Quando você vai em encontros internacionais, em conferências, sempre muito reconhecida. E o governo Bolsonaro está rompendo com tudo isso e desconstruindo. Os efeitos para o país são bastante negativos e já estão aí, estão na nossa porta, há compradores de nossas commodities
que já estão se recusando, ou pelo menos procurando outros fornecedores, questionando a rastreabilidade da origem dos nossos produtos agrícolas. Tudo isso já está aí na nossa porta. Nossa economia vai ser prejudicada com isso, na verdade já está sendo, e também os próprios brasileiros vão ser prejudicados, e os agricultores, o agronegócio, porque a degradação ambiental, as mudanças climáticas, elas afetam em primeiro lugar o próprio território onde elas estão acontecendo. Então, vamos sofrer com problemas de desertificação, de desequilíbrio ambiental, se não tomarmos medidas urgentes para reverter a política ambiental do governo Bolsonaro. Isso é bem evidente, isso está claro para todos os técnicos da área, independentemente da questão ideológica, não é isso que está em pauta. Está claro para quem está lá fora vendo a situação brasileira. O governo realmente ele tem que mudar a antipolítica ambiental, acho que eu posso usar esse termo, que ele está implementando desde janeiro de 2019. É inconcebível, é inaceitável continuar dessa forma. Agora, Sueli, a gente percebe, se fala muito agora, né, em conscientização com o meio ambiente, com o planeta. Na sua concepção, os jovens daqui para frente, você acha que eles vão cuidar mais dessas questões climáticas? Eu acho que sim, eu acho que os mais jovens eles já foram formados com muito mais conhecimento sobre isso. Então, acredito muito nas crianças, nos jovens, em quem está vindo reverter essa situação. Eu acho que a gente tem que acreditar, é onde tem esperança. E é onde eu acho que nós temos que fazer o maior investimento em termos de educação, né, e continuar a consolidar nos mais jovens essa consciência ambiental. Eu acho que é o principal caminho. Tem um monte de coisa para fazer em política ambiental, mas se eu fosse escolher uma ferramenta, seria a educação ambiental dos jovens, para a gente tentar construir um mundo mais consciente e uma realidade aí pós-pandemia. Nós estamos num momento tão duro e eu acho que esse momento tão duro nos ensina também a repensar o mundo, né? E o pós-pandemia ele tem que ser melhor do que era o que estava antes. Não basta voltar ao que a gente estava, a gente tem que se esforçar para construir um mundo mais consciente com as questões ambientais, questões climáticas e direitos humanos. Tem vários outros temas associados, e os jovens têm um papel fundamental nisso tudo. E aproveitando esse gancho, Sueli, que você fala para a gente agora, antes até de se pensar em políticas públicas para o setor, nessa política ambiental, claro que é importante, mas se a gente não tem lá do início, né, essa consciência do meio ambiente, essa educação, como você disse, né, desde pequeno, com projetos nas escolas, por que não, né, unir todas as disciplinas para se falar de meio ambiente, para se falar de emissão de gases, enfim, se tornar parte do dia a dia dessas crianças, desses adolescentes que daqui algumas décadas vão cuidar daqui do nosso mundo, né? Inclusive, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental é uma lei já antiga, acho que de 99, ela chama a atenção que a questão ambiental não deve ser inserida nas escolas como uma disciplina específica, mas ela tem que estar em todos os componentes das disciplinas, como você mencionou. Então, você está dando aula de matemática, de geografia, de história, qualquer que seja a química, física, qualquer que seja a disciplina que esteja sendo ministrada, a questão ambiental ela tem que entrar de forma transdisciplinar. Isso é muito importante. Tem uma tendência dos colégios a quererem criar disciplinas específicas, não é o caminho é os alunos ficarem o tempo todo recebendo esse tipo de informação. E também é importante falar que a educação ela também deve estar planejada pelos governos na educação assim, fora do ambiente escolar, né? Então, é importantíssimo o pessoal ligado a essa área, que está na gestão pública, implementar campanhas para a comunidade e para conscientizar da importância. O Brasil, eu acho que eu citei já as latinhas de alumínio, o Brasil tem coisas interessantes, por exemplo, em relação às latinhas de alumínio, nós temos o maior recolhimento mundial.
nós recolhemos mais de 90% das latinhas. Então, e isso assim, nós podemos alcançar esse tipo de coisa, esse resultado em outros elementos da política ambiental, né? Então, é fundamental muito investimento nisso, e tanto as secretarias, sejam estaduais, municipais, elas têm que estar preocupadas com isso, e não só os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? A Secretaria de Meio Ambiente, mas também as de educação. Isso tem que ser feito de forma integrada. Tá certo, eu queria agradecer Sueli Araújo, urbanista e advogada, que participou aqui mais uma vez com a gente do Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês. Um abraço.